E Deus será um refúgio para o pobre, e uma proteção em tempos de angústia. Salmo 9, versos 9 e 10 por João Calvino. E Deus será um refúgio para o pobre. Davi, neste ponto, apresenta um antídoto à tentação que fortemente aflige os fracos, quando eles, bem como os que se lhes assemelham, se veem abandonados à vontade dos ímpios e Deus em silêncio. Ele nos traz a lembrança que Deus delonga em socorrer e aparentemente esquece seus fiéis a fim de, finalmente, socorrê-los em ocasião mais oportuna, segundo a intensidade de sua necessidade e aflição. À luz desse fato deduz-se que ele de forma alguma cessa o exercício de seu ofício, ainda quando suporta ver os bons e inocentes serem reduzidos à extrema pobreza, e ainda quando ele os exercita com pranto e lamentações, pois ao agir assim ele está a acender uma lâmpada a fim de capacitá-los a verem os juízos divinos com muito mais nitidez. Consequentemente, Davi declara expressamente que Deus interpõe sua proteção oportunamente nas aflições de seu povo. O Senhor será uma proteção para o pobre em tempos de angústia. À luz desse fato somos instruídos a dar a sua providência a tempo de finalmente manifestar-se em ocasião de necessidade. E se a proteção efetuada pelo poder de Deus e a experiência de seu paternal favor são a maior bênção que podemos receber, não nos sintamos aflitos demais em ser considerados pobres e miseráveis diante do mundo, mas que essa consoladora consideração suavize nossa tristeza, ou seja, que Deus não está longe de nós, uma vez que nossas aflições o invocam a vir em nosso socorro. Observemos também que somos informados de que Deus está perto em tempos oportunos, quando socorre os fiéis em suas aflições. O termo hebraico, batsará, que ocorre no final do versículo 9, é interpretado por alguns como se fosse um simples termo com sentido de defesa, mas aqueles o traduzem metaforicamente por angústia, denotando aquelas circunstâncias tentadoras em que uma pessoa se sente por demais presa e reduzida a extremo tal, que não consegue encontrar escape algum. Eu, contudo, penso que há mais probabilidade na opinião daqueles que tomam a primeira letra de batsará como uma letra subserviente significando em, que é seu significado ordinário. O que aqui se diz, pois, é que Deus assiste seu próprio povo em tempo de necessidade, isto é, em aflição, ou quando estão sobrecarregados com ela, quando a assistência se faz mais necessária e mais útil. No versículo 10, o salmista nos ensina que, quando o Senhor liberta os justos, o fruto resultante de tal libertação é que eles mesmos e todos os demais justos adquirem crescente confiança em sua graça, porque, a menos que sejamos plenamente persuadidos de que Deus tem cuidado dos homens e dos negócios humanos, seríamos necessariamente afligidos com constante inquietação. Mas como a maioria dos homens fecha seus olhos para não ver os juízos divinos, Davi restringe tal benefício exclusivamente aos fiéis, e com certeza, onde não existe piedade, também não existe qualquer consciência das obras de Deus. Deve observar-se também que ele atribui aos fiéis o conhecimento de Deus, porque a religião procede dele, ao passo que o mesmo é extinto pela ignorância e estupidez dos homens. Muitos tomam o nome de Deus simplesmente em relação a Deus mesmo, mas, como observei em minha exposição de um dos salmos precedentes, creio que algo mais é expresso por este termo, visto que a essência de Deus é oculta e incompreensível. Seu nome apenas significa seu caráter, até onde ele aprover fazê-lo conhecido a nós. Davi em seguida explica a base dessa confiança em Deus, ou seja, ele não esquece aqueles que o buscam. Deus é buscado de duas maneiras, ou pela invocação e orações, ou pelo esforço de se viver vida santa e justa. Aliás, uma coisa é sempre inseparavelmente unida à outra. Mas como o salmista está aqui tratando da proteção divina, da qual depende a segurança dos fiéis, buscar a Deus, segundo entendo, é valer-nos dele para o auxílio e alívio nos perigos e angústias. E Deus será um refúgio para o pobre, e uma proteção em tempos de angústia. Salmo 9, versos 9 e 10 por João Calvino.